gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos estão felizes essa noite, irmãos? Glória a Deus! Levanta a mão para cima. Só quem está triste. Tem muita gente triste nesse lugar. Misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Sou muito grato a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder ministrar a palavra de Deus. Sou grato a Deus pela vida do Bispo Josias, que nos concedeu esta honra. Bispo Josias é um grande pregador da palavra, então hoje estarei aqui sobre o seu olhar, então espero não errar, amém? Justamente com o meu pai, pastor Augusto, que congrega lá na Itaitinga. Então, sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que vieram até aqui essa noite para poder ouvir a palavra de Deus, amém? Irmãos, sem muita perca de tempo, abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 1. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Livro de Daniel, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8, amém? Que é o tema do congresso. Diz assim a palavra de Deus. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem a habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus, aleluia. Quantos vieram glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo essa noite? Amém? Glória a Deus. Irmãos, dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Não paga nada. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito bonito. Se nós observarmos a história geral do livro de Daniel, o livro de Daniel, ele foi escrito em um período em que o povo de Deus estava sendo oprimido, o povo de Deus estava sofrendo devido às consequências do seu pecado. O livro de Daniel, ele é um livro escrito, e o tempo em que foi escrito foi um tempo de perseguição. O povo judeu estava sofrendo uma perseguição pelo povo babilônico.
o livro de Daniel, ele pode se dividir em duas partes, né? A primeira parte do livro de Daniel, ela foi dividida para falar a história de jovens que se comprometeram a ser fiel a Deus. A segunda parte do livro de Daniel fala a respeito de visões que o próprio Deus entregou a Daniel. Então, esse texto é um texto que falará ao meu e ao teu coração. E nós observamos no capítulo 1, a Bíblia relata e nos mostra que no ano em que Jeoaquim era rei de Judá, ou seja, do Reino do Sul, a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele cerca Jerusalém e ele saqueia aquela cidade, ele guerreia contra aquela cidade e o povo de Deus perde aquela guerra. E o próprio Daniel, ele deixa claro que foi o próprio Deus que entregou Jerusalém na mão do rei. Ou seja, por que Deus permitiu que uma guerra, que uma perseguição, que um sofrimento assolasse o seu povo? Ou seja, o povo estava vivendo num período de idolatria. Se o amado irmão for ler o livro de Juízes, vai entender que o povo de Deus era meio lá e meio cá, na linguagem cearense. O povo de Deus era aquele povo que estava terça-feira no culto, mas na quarta-feira estava desviado. O povo de Deus era um povo que era idólatra. O povo de Deus recebia o milagre na igreja e ia comemorar no mundo. Eles faziam para si deuses, eles cultuavam deuses do sol, cultuavam deuses do mar, da chuva, tudo que é de Deus, você imagina, o povo Israel cultuava. E a Bíblia diz que Deus, ele se entristeceu muito com aquela situação, e por isso que muitas das vezes a perseguição vinha sobre o povo de Deus e o cativeiro. Então a Bíblia fala que Deus entregou o seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Nabucodonosor tira o tesouro da casa de Deus e leva para o tesouro da casa do seu Deus. Ou seja, o rei Nabucodonosor sitiou aquele lugar e levou todo o despojo, todo o ouro que aquele povo tinha, e ele levou tudo para a casa do seu Deus. E a Bíblia diz que ele dá uma ordem ao seu general, chamado Aspenaz, que ele escolhesse dentre os jovens, não qualquer jovem, não aquele jovem qualquer, mas aqueles que eram da realeza e aqueles que eram da nobreza. Eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio, você grave essa parte na sua cabeça, jovens da nobreza e da realeza. E o rei mandou que Aspenaz pegasse esses jovens e trouxesse para a Babilônia para que pudessem ser instruídos. O propósito de Nabucodonosor não era somente levar jovens para a Babilônia, mas era fazer com que aqueles jovens perdessem a sua identidade. Ora, quando o rei sitiou Jerusalém, conseguiu vencer Jerusalém, a Bíblia diz que ele dá uma ordem para Aspenaz, para ele trazer jovens que tivessem conhecimento, sabedoria e que fossem instruídos em toda a ciência. E ele falou que esses jovens, eles iriam aprender uma nova língua. Esses jovens, eles iriam agora se deleitar com o manjar que o rei tinha escolhido, e esses jovens agora, eles teriam seu nome mudado. Ora, quando se vai para uma guerra e consegue-se jovens, o propósito do rei era fazer com que aqueles jovens, toda a história fosse deles apagada. Se um dia o pai de Daniel falou: meu filho, continue nos caminhos do Senhor, observe a lei de Moisés, agora o rei está querendo mudar tudo. Primeiro, o povo babilônico não falava a mesma língua que o povo judeu. O povo babilônico falava em aramaico e o povo judeu falava em hebraico. E Nabucodonosor estava querendo mudar a forma de falar, mudar a linguagem de falar daqueles jovens. O manjar do rei, os irmãos acredito que sabem que no manjar do rei a comida era oferecida a ídolos. E também havia alguns alimentos em que o povo judeu não poderia comer. Ou seja, o rei estava querendo também mudar até o alimento que os jovens comiam. Porque para o judeu não come porco, irmão. Na lei de Moisés é proibido o judeu comer porco.
tanto porco como com ele e alguns outros alimentos que não pode comer. Então Nabucodonosor queria mudar isso também. Nabucodonosor também mudou o nome dos jovens. E por que Nabucodonosor ele mudou o nome dos jovens? É porque ele queria que aqueles jovens esquecessem de uma vez por toda quem eles eram. Agora eu pergunto aos irmãos, olha se não é desse jeito que acontece muitas das vezes com os jovens dentro da igreja. Muitas das vezes está crescendo em sabedoria, Deus está usando a vida de jovens, mas chega um determinado momento que o mundo chama e eles crescem o seu nome. No mundo é conhecido por apelidos. Aprende a se alimentar com coisas que não convêm. O mundo oferece coisas que não convêm. Ele esquece das coisas da igreja, das coisas de Deus, porque o mundo tirou dele, assim como o rei está querendo fazer com aqueles jovens. O rei quer que aqueles jovens esqueça tudo, esqueça a lei, esqueça tudo o que aprendeu e que agora comece uma nova vida, só que uma vida de idolatria, uma vida de pecado, uma vida cheia de paganismo, onde eles iriam adorar falsos deuses. Então esse era o propósito que Nabucodonosor queria com aqueles jovens. E no versículo de número 8, que é o tema, eu queria que a igreja lesse, amém? Quem pode ler o versículo de número 8? A igreja pode ler? A igreja? Ou seja, nós vemos aqui uma decisão de um jovem. A Bíblia vai falar que Daniel decidiu não se contaminar com o manjar do rei. Eu quero dividir a pregação em 4 pontos, amém? Eu quero que você me acompanhe. Primeiro ponto, o rei queria que jovens, que eu falei para você lembrar, o que foi que eu falei? Jovens que fossem da linhagem real. Por que o rei queria jovens da linhagem real? Primeiro ponto, o diabo, irmãos, ele não vai buscar quem está no mundo. Quem está no mundo já é do diabo. Quem está fora da igreja, quem não está na presença de Deus, ele já é do diabo. O diabo não vai brigar por aquelas pessoas que não são de Deus, irmão, porque já são dele. Você sabe a parábola que fala daquele rapaz que estava em cima do muro? Ele estava indeciso se ia para o lado dos anjos ou ia para o lado dos demônios. E do lado dos anjos gritando, vem para o nosso lado. E do outro lado os demônios calados. E ele perguntou, por que vocês estão calados? Ele falou, porque quem está no muro já é nosso, né? Ou seja, o diabo ele não vai atrás de quem está lá fora. O diabo ele não vai atrás daquelas jovens que já estão desviados, daqueles jovens que não querem nada com Deus, não. O diabo ele vai atrás daqueles jovens a qual o Senhor tem compromisso, da qual o Senhor chamou, da qual o Senhor encheu de dons. Ora, o rei não mandou buscar qualquer jovem. O rei não falou para as penais, tu vai lá e busca aquele jovem qualquer um, já aquele que parecer mais ou menos tu traz. Não, ele falou, eu quero que você traga jovens da realeza e da nobreza, jovens instruídos na ciência, sábios, que tenham conhecimento. Ou seja, o propósito do diabo é arrancar jovens de dentro da igreja. Esse é o propósito do diabo. Ou seja, e o diabo ele trabalha de que forma? O diabo ele trabalha de 2 formas. Primeiro, ou ele pega o dom do jovem da igreja e leva para o mundo, ou ele apaga o dom do jovem na igreja. Você pode perceber porque que tem muitos jovens que têm vergonha de louvar. E muitas vezes ele louva até bem, mas o diabo consegue fechar a mente do jovem para que ele fique, não, porque se eu louvar, os irmãos não vão gostar. Aí o diabo, ele trava o jovem. E muitas vezes o jovem ele não consegue avançar porque Satanás colocou em sua mente que ele não pode, que ele é incapaz, que ele não sabe pregar. E assim ele atrofia o jovem dentro da igreja. Já tem outros que tem um dom de cantar, de louvar, mas aí o diabo vai, leva para o mundo. Aí o mundo oferece o quê? Manjares, banquetes, canta numa banda de forró, vai tocar na banda do mundo. Por quê? Porque esse é o propósito do diabo, irmãos.
A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando o diabo não consegue roubar o dom do jovem, ele mata dentro da igreja. E quando ele não consegue matar dentro da igreja, não consegue roubar o dom, ele tenta destruir. É por isso que nós vemos jovens muitas vezes sendo perseguidos pelo diabo, porque o diabo ele está furioso atrás de derrubar os jovens nesses últimos tempos. O diabo ele não está feliz quando os jovens se reúnem dentro da casa de Deus para louvar, para fazer algo para Deus. O diabo não está feliz. O diabo ele planeja, ele arquiteta dia e noite uma maneira de tirar jovens da igreja. Houve-se uma pesquisa de muitas igrejas e descobriram que o que mais tira jovem da igreja é relacionamento. O jovem está uma vez na igreja, aí conhece uma pessoa do mundo e se afasta, se desvia, né? Ou seja, então o rei, ele queria jovens que tivessem a capacidade de poder trazer algo para o reino dele. Então ele manda chamar jovens que tivessem instrução. Ou seja, eu quero dizer nessa noite para você que está aqui, talvez o diabo colocou na sua cabeça que você não tem valor, que você não presta, que você não é de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, você tem o valor, porque o Espírito Santo se move dentro de você. Muitas pessoas vão para o mundo porque dizem, a igreja não é o meu lugar. Eu não sei fazer nada da igreja. Mas isso é mentira do diabo, irmão. O propósito do diabo é esse mesmo. É dizer que o caminho do jovem é no mundo. Quando você vai para alguns determinados lugares, as pessoas dizem assim, rapaz, deixa de ser besta, aproveita a tua vida, tu ainda é jovem. Só que o aproveitar da vida que eles falam é se prostituir, é viver uma vida de alcoólatra, é viver viciado em algo. Isso não é de Deus, irmãos. O propósito de Deus não é esse. E quando se fala em aproveitar a vida, eles estão errados. Porque quantas pessoas, eu converso com muita gente, elas falam, se eu pudesse voltar atrás, eu voltava. Quando saí da igreja, o diabo me tirou cedo. Eu já fui evangelizar no centro várias vezes, e quando eu fui, eu perguntava a algumas pessoas que estavam lá, falando, rapaz, por que tu estava aqui? Por que tu está aqui? Ele fala, não, irmão, eu era obreiro da casa do Senhor, eu louvava. Aí o diabo, ele quer arrancar o jovem da igreja para que ele viva essa juventude lá fora. Porque o diabo sabe que jovens na presença de Deus são arma poderosa. Aleluia, Jesus. Irmãos, o jovem na igreja é algo diferente. Você pode ir em qualquer lugar. O que nivela a igreja é o jovem. A igreja não é feliz sem os jovens. Se não tiver jovens, a igreja não é feliz. Se não tiver jovens, os outros jovens não querem vir à igreja. Porque jovem só quer estar onde tem jovem, é ou não é? Aleluia! Então, o diabo, ele busca esse propósito, apagar os tons. Muitas das vezes, talvez você já pensou no seu coração, meu Deus, eu tenho tanto desejo de pregar, mas eu tenho vergonha de falar em público. Mas isso é a coisa mais normal do mundo. Todos nós que um dia começamos a pregar, eu estou começando agora, né? Mas todo mundo já se tremeu no altar. Todo mundo já teve medo do que as pessoas iam pensar da gente. Muitas das vezes, quando nós começamos a pregar, a gente fala alguma coisa errada, alguém ri da nossa cara, deixa rir. É assim mesmo. A gente fala uma palavra errada, porque o diabo, ele quer colocar isso na nossa mente. Olha, todo mundo tá rindo de tu, tá vendo? Tu não sabe pregar, não. Aí a pessoa vai e se fecha, e o diabo consegue apagar um tom dentro da igreja. Então eu quero dizer nessa noite, não deixe que Satanás venha tirar o dom do teu coração. Se você tem o desejo de pregar a palavra de Deus, estude a palavra. Ore a Deus, que Ele vai te dar a oportunidade. Eu me lembro que na primeira vez que eu me deram a oportunidade para pregar, eu fiquei com o cotovelo assim. E eu só chamei os irmãos só fiquei falando besteira com os irmãos. Sabia pregar. E todo mundo dando glória, glória. Porque era a primeira vez. Então esse é o propósito que Satanás quer. Assim como o rei queria jovens que tivessem sabedoria, entendimento e dom, o diabo não quer qualquer pessoa. Ah, mas eu estou passando por uma luta, você que é jovem. É assim mesmo. O diabo, a Bíblia diz que o diabo ele é o tentador. E tentador, ele não para de tentar, ele vai te tentar, vai te tentar, vai te tentar. E o diabo, ele só tenta no nosso ponto fraco. O diabo, ele não vai tentar naquilo que a gente não sente nada, ele só tenta no ponto fraco. E, ou seja, o propósito do diabo é isso, é apagar, é tirar
é prender, é tirar da igreja, levar para o mundo. Ah, mas toca tão bem, aí daqui a pouco está tocando no mundo. Por quê? Porque esse é o propósito do diabo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então o rei, ele falou, as penais traz jovens, não qualquer jovem. Não aquele jovem que não faz nada, mas aquele jovem que gosta de ler, aquele jovem que gosta de louvar, aquele jovem que quando Deus usa ele em profecia, ele profetiza, aquele jovem a qual ele se doa para a obra de Deus. É esse que o diabo está atrás. Ou seja, o diabo ele está atrás de jovens que estão na obra de Deus. O segundo ponto, a Bíblia diz que o rei determinou-lhes um alimento. Olha só que interessante. Agora o rei está trazendo os jovens para a Babilônia e agora ele vai determinar um alimento. O que é isso, irmão? A Bíblia fala que Jesus estava com seus discípulos em João capítulo 4 e ele vai passar por um local para evangelizar a mulher samaritana e depois os discípulos voltam, eles tinham saído para comprar comida e quando eles voltam, perguntam a Jesus, mestre, come? E ele falou, não, eu já comi. E ele falou, comeu como? Alguém te trouxe comida? E ele falou, a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, o que o texto está querendo nos mostrar? Primeiro, o diabo, ele quer nos alimentar e não é da forma que Jesus quer nos alimentar. A Bíblia diz que Jesus é o pão da vida que desceu do céu. A Bíblia diz que o povo de Deus estava atrás de Jesus por causa dos pães que ele multiplicou. Ele fala, não trabalhe pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Ou seja, o diabo, ele quer nos alimentar com algo diferente, que não é a palavra de Deus. Eu quero te perguntar nessa noite, com o que você tem se alimentado? Eu vou mudar a pergunta para você entender. O que é que tem enchido o teu ventre? O que é que tem te alimentado nesses últimos tempos? Meu Deus! Com o que você tem se alimentado e eu quero dizer, o que você tem visto, o que você tem colocado nos seus olhos, o que você tem recebido dentro de você. O alimento de Jesus era fazer a vontade de Deus. O que tem sido o seu alimento? Será que o seu alimento tem sido passar horas no celular, a ponto de esquecer de muitas coisas da obra de Deus? Será que você tem se alimentado do manjar do rei? Será que você tem se alimentado de coisas que não edificam a tua vida? Você já parou para pensar, se todos nós comêssemos alguma coisa que faz mal? Quando a gente come alguma coisa que faz mal no nosso estômago, o que acontece? Nunca aconteceu isso com ninguém. O que acontece? Adoece e você coloca para... Por que você coloca para fora? Porque não é compatível com o seu organismo. Ou seja, talvez nós temos passado tempos e tempos nos alimentando de TikTok, de Free Fire. Oh, glória, Deus está revelando nessa noite. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está até lá e diga, o irmão vai falar teu nome. Talvez você tenha se alimentado de coisas ilícitas. Talvez você tenha passado toda o seu dia, quem trabalha, quem estuda, né? Chega do trabalho, chega da escola, passa horas e horas no celular, vendo coisas que não edificam, vendo coisas que não trazem edificação pessoal, coisas que não nos levam a caminhos da palavra de Deus. Talvez nós pegamos o nosso celular e ouvimos coisas do mundo, coisas que nem tem a ver com a igreja, a gente passa o dia escutando e ouvindo. Eu aprendi com meu pai desde mais cedo, quando a gente não era crente, né? A gente chegava lá na casa do nosso pai e sempre estava ali ouvindo uma pregação, né? E eu não gostava de pregação. O que é que eu fazia? Eu saía, né? Eu ia lá para fora. Mas chegou um certo tempo em que a gente foi morar lá e eu me acostumei a ouvir pregação. Então hoje eu já não ouço mais porque ele manda, mas porque eu gosto de pregação. Aleluia. Eu passo o dia trabalhando, eu ouço alguma mensagem, eu ouço algum estudo, mas porque é algo que agora me alimenta. E se nós estivermos nos alimentando de coisas do mundo, nós iremos cada vez ficar mais fracos.
Aí nós não entendemos porque no culto nós não sentimos a presença de Deus. Mas é porque nós passamos o dia se alimentando de besteira. Aí quando chega a noite tá sem força. Quem já foi trabalhar assim, cavando buraco? Quem já trabalhou cavando buraco? De manhã cedo, assim, de manhã cedo. Imagina você cavar um buraco e você só comer 2 Maria maluca. Meu Jesus. Quando chegar no meio do alicerce, não tá, já tá tonto, não tá vendo mais o que ele tá fazendo. Por quê? Porque se alimentou errado. Assim tem sido nos últimos tempos. Por que existem muitas pessoas, essa mensagem não é só para jovem, é para todo mundo. Por que existem muitas pessoas fracas na igreja? É porque passam um dia se alimentando com coisas do mundo. Se você perguntar, irmãos, quem foi o profeta das sanfonias, ele vai dizer que é o profeta que tocava sanfona. Mas agora pergunta, quanto que é a casa do Neymar? Ele sabe. Pergunta para ele, quem é o MC Oruan? É Oruan? MC, não sei se é MC. Aí ele sabe, não é? O irmão sabe? Aleluia. Por quê? Porque muitas das vezes está se alimentando do alimento errado. Chega na hora do culto, não consegue dar glória, não consegue glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque está se alimentando do alimento errado e que não é a palavra de Deus. Só que eu quero dizer nessa noite que esse alimento que você comeu errado, você vai vomitar. E você vai ser cheio da palavra de Deus. Amém? Quantos creem? Aleluia! Então, o alimento que o rei ia oferecer àqueles jovens era oferecido a ídolos. Eles não poderiam comer. E eles também não poderiam comer porque tinha alguns alimentos, provavelmente lá tinha carne de porco. E eles não poderiam comer carne de porco. Ou seja, com que nós temos nos alimentado? Com o pão que desceu do céu ou com o manjar do mundo? Eu quero que você medite. Eu quero que você pegue o seu dia. O que é que você tem feito durante o seu dia? Né? Será que você tem meditado na palavra de Deus? Será que você tem buscado a presença do Senhor? Ou você tem se alimentado de coisas vãs, de coisas passageiras? De coisas que não edificam a sua vida? E por isso que nessa noite, e não só nessa noite, mas quase todos os dias você está fraco. Você não tem forças para levantar, não tem forças para orar, não tem força para buscar ao Senhor, porque tem se alimentado com o alimento errado. Terceiro ponto. A Bíblia fala que o rei, ele mudou o nome dos jovens. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Como é o nome do primeiro? Como é o nome do primeiro jovem? Hã? Mas é por ti, jovem, vamos se alegrar. Como é o nome do primeiro jovem? Daniel. Por que o rei tinha um desejo de mudar o nome dos jovens? É porque o rei queria que eles esquecessem de onde eles tinham saído. Porque eu imagino o pai de Daniel falando para ele: meu filho, é o seguinte, medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus dia e noite. Não se esqueça dos estatutos do Senhor. Seja guiado pela beleza da justiça. Mas aí chega a guerra. O pai de Daniel provavelmente morreu. E agora Daniel está só. Aí vem o rei e fala: olha, não tem aquele negócio que teu pai te disse? Esquece. Tudo que teu pai falou, esquece. Até o teu nome, esquece o teu nome. Eu vou mudar o teu nome agora. Eu vou colocar Beltesazar. Não é mais Daniel. Irmãos, o diabo e o mundo tentam apagar a identidade do jovem. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. E o diabo, o mundo, tenta apagar a identidade do jovem, a identidade que o jovem tem. Muitas das vezes o jovem ele está em um ambiente em que o diabo ele vai tentar mudar a identidade daquele jovem. Talvez aquele jovem ele é um homem de Deus, mas ele está em ambientes que fazem com que a identidade dele seja mudada. Aí não é mais homem de Deus. Por quê? Porque o diabo aos poucos ele vai roubando a nossa identidade. O diabo todos os dias ele vem nos tentar. Não ache você, nem eu,
que porque somos filhos de Deus, não seremos tentados pelo diabo. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 4, ele foi tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que quando o diabo vai tentar Jesus, ele tenta exatamente naquilo que nós estamos falando, na identidade. Porque o diabo fala, se tu és o Filho de Deus. Ora, será que Jesus não era o Filho de Deus? É claro que era, e é claro que ele sabia. Só que o propósito do diabo é confundir, é fazer com que Jesus transgredisse a própria palavra de Deus. E ele fala, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras no pão e come. Aí Jesus disse, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele tenta de novo, se tu és o Filho de Deus, te lance daqui para baixo, porque a Bíblia diz, o diabo sabe da Bíblia, né? Que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Aí ele fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo pela última vez fala, se tu se prostrar e me adorares, tudo deste mundo eu te darei, todos os reinos, toda a glória deste mundo eu te darei. Jesus falou, vai-te, Satanás, porque somente a um devemos adorar. E assim é o mundo. O mundo, irmãos, ele oferece muita coisa para o jovem. A gente diz, o mundo não tem nada para oferecer. O pastor Gustavo estava pregando esses dias lá na igreja. O mundo tem muita coisa a oferecer, irmão. O mundo tem muita coisa a oferecer. O problema é que essas coisas que o mundo oferece vai tirar a nossa identidade. Imagina se Jesus ele adora o diabo aqui. Ou seja, o mundo ele oferece muitas coisas, o mundo oferece muitos prazeres momentâneos, o mundo oferece tantas coisas que o jovem, ele se emociona, porque o jovem é muito emocionado. Né? Ele se emociona, eu estou falando isso porque eu sou jovem, né, irmão? Ele se emociona com as coisas do mundo. Uau, que coisa maravilhosa. Olha os reinos deste mundo, diabo. Oh, se tu fizer isso aqui, eu vou te dar isso aqui. Aí já fica animado, fica feliz. Mas no final, a Bíblia diz que o homem, ele tem caminhos ao homem que parece ser bom, mas no final é morte. Não é assim que o mundo oferece. Vem por esse caminho que tu vai ser rico, tu vai ganhar dinheiro, tu vai prosperar. Aí o jovem começa a ir, chega na metade do caminho, o diabo mata. Aí aquilo que ele tinha prometido era tudo mentira, era tudo passageiro. Quantos jovens estão perdidos no mundo porque um dia só deram o primeiro passo para o mundo. Aí o restante o diabo levou, o diabo tragou, o diabo perturba até hoje, com depressão, com ansiedade. Todas essas coisas são coisas que Satanás ele vai colocando na mente do jovem para que ele venha se distanciar cada vez mais de Deus. Agora, por quê? Porque o diabo ele quer tirar a nossa identidade, irmãos. O que é que nós somos? Nós somos filhos de Deus. Mas o diabo ele não quer que nós declaremos que somos filhos de Deus. O diabo quer que pensemos que somos qualquer outra coisa, menos filho de Deus. Assim como Jesus, ele fala, se tu és o filho de Deus. Mas Jesus ele tinha convicção de que ele era filho de Deus. E por isso ele não cedeu às tentações do diabo. Amém? Então, o rei mudou o nome daqueles jovens, queria mudar a identidade daqueles jovens, porque ele queria que os jovens esquecessem de uma vez por todas quem eles eram. E agora eles estão num ambiente babilônico propício a várias coisas. Lá na Babilônia tem boates, eu estou conjecturando, nessa época não existia. Lá na Babilônia tem boates, tem bares, tem festa, tem tudo que você imaginar. E os jovens agora eles estão no meio daquele ambiente. Eles estão sem os pais, sem o auxílio do líder pastoral, eles estão sem a supervisão de alguém mais velho, eles estão só. Eles estão só naquele ambiente. E eles são colocados à prova. E a Bíblia diz que Daniel, ele toma uma decisão no seu coração. Ele olha para aquela situação, olha para os prazeres do mundo, olha para aquelas facilidades, mas ele diz, eu não vou me contaminar. Ele olha para as festas do mundo, para as bebidas do mundo, para a prostituição, ele fala, eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Ele olha para aquelas coisas que muitas das vezes trazem uma alegria passageira, ele diz, eu não vou me contaminar com isso. E o quarto ponto é justamente esse.
Daniel decidiu não se contaminar. Repita comigo. Daniel decidiu não se contaminar. Aleluia. Irmãos, Daniel estava num ambiente onde ninguém estava vendo. Sabe aquele lugar onde ninguém te vê? Sabe aquele momento em que você está só, em que o pastor pensa que você está dormindo, o bispo pensa que você está dormindo. Rapaz, onde será que está aquele jovem? Deve estar dormindo na dessa. Aí você está fugindo escondido da sua mãe, do seu pai, indo para um lugar que ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus ele vê. Nós podemos esconder do pastor, do bispo, da líder de jovens, mas não escondemos de Deus. Nós podemos esconder da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos irmãos, mas de Deus nós não podemos esconder. A Bíblia diz que Deus tem olhos como chamas de fogo, e os olhos dele contemplam todos os maus e os bons na terra. A Bíblia diz que Daniel, ele decidiu, irmãos, não tinha ninguém lá. Assim, mais velho, vamos dizer, Daniel, toma cuidado, não faz isso, Daniel, que não, tu vai se dar mal. Não tinha ninguém. Simplesmente Daniel creu no seu coração e falou, eu não vou me contaminar. E o mais interessante é que, primeiro ponto, Daniel decidiu não se contaminar porque ele era crente. Porque tem muitos irmãos e muita gente que é crente na igreja, mas em casa fala palavrão. Em casa xinga o bispo, xinga o pastor. Chega em casa e fala, rapaz, eu não gostei do culto hoje. O culto não é pra tu não, irmão. Você não precisa gostar. É crente na igreja, mas na escola aí o negócio pega, né? Na igreja é uma bênção, na escola se falar errado com ele ou com ela, ela puxa os cabelos, ele dá um murro. É ou não é? Deus vai revelar aqui essa noite, irmãos. Por quê? Porque verdadeiramente não é crente. Quem é crente na igreja e não é crente no mundo, então não é crente. Não tem como ser duas pessoas, não tem como ser duas caras. Ou você é crente aqui na igreja, em qualquer outro lugar, ou você não é crente em lugar nenhum. Porque o crente verdadeiro, ele é crente na igreja, na escola, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar que ele for, ele é crente. E é isso que acontece com Daniel. Ele decidiu não se contaminar. Por quê? Porque ele de fato cria em Deus. Ele de fato tinha guardado a lei do Senhor no seu coração. Assim como o salmista declara, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, ele guardou a palavra no coração. E quando chegou o momento da prova, ele decidiu não se contaminar. Isso é o primeiro ponto. Sabe qual é o segundo ponto que fez com que Daniel não se contaminasse? Ele tinha amigos crentes. Porque imagine comigo, irmão, isso aqui eu estou conjecturando, não, o texto não fala isso. Imagine que Daniel estivesse no meio da Babilônia sozinho e não tivesse mais ninguém crente. Havia uma grande possibilidade dele se corromper. Ele está sozinho. O próprio texto bíblico fala que é melhor de dois, porque se um cai, o outro levanta. Então, sozinho, provavelmente ele não ia conseguir. Mas ele tinha 3 amigos que eram crentes também. Então ele se reúne e fala assim, Daniel falou, rapaz, é o seguinte, a gente não vai comer do manjar do rei. Tu topa? Tamo fechado, tamo junto, é agora. E os 4 decidiram não se contaminar. Ou seja, muitas das vezes o que tem te levado para o mundo e o que tem te afastado de Deus são as falsas amizades. Glória a Deus! Você tem que buscar amigos que te aproximam de Deus, não amigos que te afastam de Deus. As pessoas que te afastam de Deus não é para chamar nem de amigo, irmão. Porque quando você tem muitos amigos que te afastam de Deus, que não é o caso de Daniel, ele tinha amigos que, não, Daniel, vamos para a igreja, né? Não tem aqueles amigos que você fala assim, não vamos para a igreja hoje não. Ele fala, ei, bora lá para a igreja. Aí você vai e não, você ele vai. Por quê? Porque Daniel tinha amigos que eram crentes, amigos que serviam a Deus também. Ele não estava só. Quando nós olhamos a história daquele homem paralítico que estava precisando de um milagre, mas ele não tinha como ir até a casa que estava lotada, onde Jesus estava pregando, a Bíblia fala que ele tinha amigos, e esses amigos pegaram ele pelo braço, né, ou na maca, que ele estava deitado, e desceram ele pelo telhado. Irmãos, isso que é amigo.
está contigo no momento difícil, no momento que você está querendo desanimar, ele fala: ei, rapaz, não desanima, eu estou aqui, vamos para cima, vamos evangelizar. Aleluia. Os amigos fizeram isso com ele, pegaram ele e desceram ele pelo telhado. Ou seja, os amigos de Daniel, eles estavam com ele, e por isso que Daniel, ele não se desviou no meio da Babilônia, irmãos. Ou seja, é difícil, é muito fácil você glorificar quando o milagre acontece. O difícil é carregar enquanto o milagre não chega. É muito difícil carregar uma dor enquanto o milagre não chega. Porque as pessoas, elas vão falar mal de você, elas vão te criticar, elas vão te acusar. Mas quando o milagre acontece, o irmão abençoado com carro, ô glória, não bate palma, né? Pensa que só você estava lá, aí chegou alguém com um carro e deu, pronto, só isso. Não sabe as lutas que você passou, não sabe os momentos que você chorou, as noites que você travou. Ou seja, é muito fácil você glorificar na hora do milagre. Difícil é você carregar o problema até o milagre chegar. Então, Daniel tinha amigos que eram crentes, que estavam ali ao seu lado para o ajudar nos momentos difíceis. Ou seja, eu quero dizer nessa noite, se você tem amigos que te afastam de Deus, bloqueia. Tira do seu WhatsApp, tira do seu Instagram, porque eles vão acabar te levando para o mundo. Se você tem amigos que te afastam de Deus, se você tem amigos que não creem no Evangelho, se afasta. É melhor você se afastar de amigos aqui na terra do que você se afastar de Deus. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. A Bíblia diz que nós não podemos ser amigos do mundo e amigos de Deus ao mesmo tempo. Misericórdia. Então eu quero te dizer nessa noite que o segredo da vitória de Daniel foi também porque ele tinha pessoas ao seu lado que também eram crentes. Pessoas que estavam com ele todos os dias, no momento de oração. Daniel não orava só, ele tinha as pessoas para orar com ele. Daniel não estava num propósito só, ele tinha amigos para o ajudar. Arrume amigos que vão te levar mais perto de Deus. Arrume pessoas que vão te levar para mais perto do Senhor. Arrume amigos que vão te ajudar a vencer momentos difíceis. Não se embarace com amigos que só te levam para longe. E a Bíblia diz que Daniel, ele era crente, ele tinha amigos crentes. E Daniel, ele era fiel. Aleluia. Irmãos, eu já vou terminar. O propósito do texto do capítulo 1 é nos mostrar a fidelidade de 4 jovens, irmãos. 4 jovens, assim como nós que somos jovens. Eles decidiram não se contaminar com a comida do rei. Eles decidiram no seu coração não ir para o mundo, mesmo tendo oportunidade. Porque tem gente que só não se desvia porque não tem oportunidade, né? Dá o dinheiro grande na mão dele, vê se ele vem para a igreja. Porque tem gente que é assim. Deus abençoa na igreja pequena, quando ele é abençoado, ele vai congregar na igreja grande. Acontece. Já aconteceu conosco. Deus abençoa, coloca um dinheiro grande na mão dele, vê se ele não sai da igreja. Ou seja, Daniel não, ele tinha a oportunidade. Ele poderia pecar, ninguém estava vendo, ele poderia pensar: não tem ninguém me olhando. Meus pais não estão aqui mesmo, meu líder de jovens não está aqui, o bispo não está me vendo, então eu vou pecar aqui mesmo. Fazer algumas coisas erradas. Mas ele olhou para todas aquelas coisas e ele falou que preferia comer legumes do que se contaminar com a comida do rei. Assim temos que ser nós, irmãos. Nós temos que olhar para as coisas do mundo e falar que nós preferimos as coisas de Deus. Porque no final das contas, as coisas do mundo são passageiras. Bebida é passageiro, prostituição é passageiro. As coisas do mundo são passageiras. Mas a Bíblia fala que a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Então o propósito do texto é mostrar que esses jovens, eles foram fiéis a Deus. Mesmo não estando dentro da igreja. Mesmo estando em um lugar propício ao pecado, mesmo estando arrodeado de coisas que desagradam a Deus, eles decidiram no seu coração não se contaminar. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para ti essa noite. Qual tem sido a tua decisão? Será que você tem se contaminado com as coisas do mundo?
Ou será que você tem posto no seu coração não se contaminar com os manjares que o mundo apresenta? O que é não se contaminar? Trazendo para os nossos dias de hoje, é não se unir com aquelas pessoas que não são cristãs. É estar no meio de pessoas que amam a Deus. É não estar no meio de pessoas que só falam mal da igreja, mas é estar ao lado, no meio de pessoas que exaltam o nome de Jesus. Talvez no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, existem pessoas que precisam ouvir uma palavra, mas ela só vai ouvir a palavra se você decidir não se contaminar. Você tem que ser a diferença no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, porque Deus ele quer te usar e te levantar como um instrumento nas mãos dele, para que vidas venham ser alcançadas através da tua vida. E se você se contaminar, quem é que ele vai usar, irmão? Se não for você que for pregar, quem é que ele vai usar? Não, mas Deus usou. Deus ele quer usar você. É você que tem vergonha. É você que não sabe falar. É você mesmo que Deus quer usar. É você que muitas das vezes é desprezado na sua casa, na sua família. É você que Deus quer usar. Deus ele quer te usar nessa noite como um instrumento. Amém? Então receba a palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Aleluia.